Olá, eu sou o Giovanni, aluno de Engenharia de Produção na Escola Politécnica da USP, e agora eu vou apresentar meu projeto de iniciação científica, o estudo da viabilidade técnico-econômica do uso de biomassa brasileira na combustão do tipo Chemical Looping, orientado pelo professor Fernando Sacomano. O Brasil é signatário do Acordo de Paris, e na Cúpula do Clima em 2021 ele se comprometeu à neutralidade de carbono até 2050. Assim, é interessante o uso de tecnologias de captura de carbono, ainda mais quando acopladas à produção de bioenergia, nas chamadas BECCS. Assim, nesse contexto que entra a combustão do tipo Chemical Looping. Chemical Looping, o CLC, ele contém dois reatores. Um reator a ar, onde partículas carregadoras metálicas elas são oxidadas pelo ar, e um reator a combustível, onde essas partículas são reduzidas pelo combustível, pode ser uma biomassa, e ocorre a saída de CO2 e água. Esse fluxo puro, ele não necessita de separação de nitrogênio e assim economiza bastante energia na captura de carbono. Os objetivos da metodologia do trabalho são divididos em três partes. Na primeira, ocorre a determinação da fonte de biomassa mais adequada para a CLC, por meio da revisão de relatórios de produção agrícola brasileiros e também a determinação da configuração de uma usina ideal conforme os dados de produção. A segunda parte é a simulação computacional da usina em Octave, baseada na modelagem de Couto, no caso CSTR para o reator a combustível e PFR para o reator a ar, utilizando parâmetros de Keller. Na terceira parte, ocorre a estimativa de custos conforme o livro Chemical Engineering Design e a comparação com relatórios de usinas termoelétricas já existentes. Foi concluído que o bagaço de cana é o resíduo mais adequado atualmente para o uso na CLC, justamente por conta da sua concentração na produção média de uma usina. Foi concluído também que a produção média de uma usina é de 91 a 244 megawatts e que já existem bastante usinas em torno de 130 megawatts elétricos, de acordo com o sistema de informações de geração da ANEEL. Então, a partir desses valores encontrados, foi determinada uma configuração geral de uma usina termoelétrica a vapor, que contém duas turbinas de 75 megawatts e um ciclo CLC que ocupa a posição de caldeira, sendo que o calor exigido pela caldeira deve ser fornecido pelo reator a ar. Para realizar a simulação do ciclo CLC, foi feito o seguinte modelo, em que há entrada de metano com um poder calorífico equivalente ao da biomassa queimada e também entrada de partículas carregadoras. No caso, a partícula carregadora escolhida foi o cobre, porque ele possui uma reação de redução exotérmica, e isso contribui para a diminuição da quantidade de partículas em circulação. É modelado ainda um economizador com fluxo de gases que sai do reator a combustível. Este preaquece a água que vai para a caldeira, que envolve o reator a ar, e sai dela com temperatura e pressão da turbina. É realizado então um processo empírico de simulação do reator, onde alterando os parâmetros é possível atingir o calor exigido pela caldeira. As principais entradas desse processo foram, ao final dele, a razão de ar combustível de 25, o fluxo de combustível de 100 mol por segundo, que representa cerca de 5 kg de biomassa, e as dimensões do reator de oxigênio, que são arbitradas conforme a literatura. Os principais resultados obtidos são a taxa de conversão de combustível de 98,6%, dada como aceitável, o volume do reator de combustível, que é calculado por meio de equações diferenciais presentes em Couto, de 121 metros cúbicos, e o fluxo de sólidos calculado conforme Keller, de 357,6 kg por metro quadrado por segundo. A partir do volume do reator encontrado, assim como os parâmetros definidos na configuração da usina, os custos de compra dos principais equipamentos são estimados conforme o método do livro Chemical Engineering Design. A partir dos dados da simulação, são então calculados os custos fixos e variáveis de operação da usina e então divididos pela capacidade nominal da usina para estabelecer uma comparação com aqueles custos disponíveis no relatório feito pela Agência de Informação de Energia norte-americana. A partir disso, é feita uma comparação entre o ciclo modelado e as demais tecnologias existentes. Conclui-se que, por meio dessa comparação, ficou avaliada a viabilidade econômica do ciclo. Possíveis trabalhos de sequência envolveriam a avaliação ergonômica da configuração proposta e aprimoramento da modelagem do ciclo CLC. Meus agradecimentos ao professor Roberto Guardani e ao Paulo César Batista Couto pelo compartilhamento do programa e relatório técnico, ao meu orientador e colega do grupo de pesquisa, ao professor Silvio de Oliveira Júnior e ao CNPq.